Prepare-se para fortes emoções, porque o episódio de hoje de Kuma, a outra esposa, vem cheio de segredos revelados, traições inesperadas e momentos de pura tensão que vão prender a sua atenção até o último segundo. Seilan luta contra as dores do passado. Karan enfrenta acusações que podem destruir sua vida, enquanto Emir e Sema continuam tramando nas sombras. Cada cena é um choque, cada detalhe pode mudar o rumo da história. Por isso, não desgrude da tela, porque o que está prestes a acontecer vai surpreender você e deixar todos ansiosos pelo próximo capítulo. Episódio 45. Kuma, a outra esposa. Resumo profundo. O episódio 45 abre com um choque brutal. Karan acaba sendo preso injustamente, acusado pela morte de Yakub. A acusação cai como um balde de água fria, gerando um clima sufocante de injustiça e desespero. A cara de incredulidade de Karan, enquanto é levado sob custódia, diz tudo. O homem que lutava por justiça agora se vê na posição de acusado. Track mais 10, YouTube mais 10, YouTube mais 10. Enquanto isso, Seilan se recusa a aceitar o destino que tentam impor a Karan. Apesar da dor, ela decide lutar. Ele está sendo acusado injustamente, pensa, enquanto reúne provas e pessoas que podem trazer luz à verdade. Essa determinação transforma o episódio em uma corrida contra o tempo para libertar quem ela ama, enquanto questiona quem continua manipulando os bastidores. YouTube. Em meio à tensão, surge um ponto de virada surpreendente. Karan consegue provar sua inocência através de um detalhe impactante, uma evidência que ninguém esperava. Esse momento não só limpa seu nome, mas reflete também o elo profundo que ele compartilha com Seilan, um amor que resiste à mentira e ao sofrimento. TikTok mais 7, YouTube mais 7, YouTube mais 7. O que este episódio traz de potente? Injustiça inicial. A prisão de Karan deixa o público revoltado e com o coração na mão. Seilan ativa. Ela não espera salvadores. Ela age, busca provas, enfrenta o sistema. Virada inteligente. Uma evidência sutil, mas poderosa, redefine o rumo da história. Este episódio combina drama intenso com justiça sendo buscada de forma estratégica, e é impossível não ficar vidrado até o final. Kuma, a outra esposa. Episódio 45. Resumo detalhado e profundo. O episódio começa em um clima de pura tensão. A polícia chega de surpresa e, diante de todos, coloca algemas em Karan, acusando-o pela morte de Yakub. A expressão no rosto dele mistura incredulidade e raiva. Ele sabe que está sendo vítima de uma armação. O ambiente se transforma. Gritos, protestos e olhares desconfiados pairam sobre ele, enquanto os inimigos escondem sorrisos de satisfação. Ver Karan levado como criminoso é um dos momentos mais duros da trama até agora. Tarn 0 Cert 0. Seilan, ao testemunhar a cena, se desespera. Seus olhos se enchem de lágrimas, mas sua voz sai firme. Ela não aceita que Karan seja tratado como assassino. Mesmo magoada por todas as mentiras do passado, ela sabe que aquela acusação é injusta. É aqui que a personagem dá um passo além, de vítima a guerreira. Determinada, promete a si mesma que vai provar a inocência de Karan e, ao mesmo tempo, descobrir quem está manipulando toda essa trama sombria. Tarn 0 Cert 1. Nos bastidores, os inimigos comemoram. Emir e Sema acreditam que finalmente se livraram de Karan. A prisão dele parece o fim da linha, mas eles subestimaram a força de Seilan e a verdade que insiste em vir à tona. A segunda metade do episódio traz a virada. Dentro da prisão, Karan se mantém firme, mesmo com a pressão e as acusações. Enquanto isso, Seilan segue pistas e descobre um detalhe crucial que muda tudo, uma prova inesperada que desmonta a acusação. Essa evidência não apenas inocenta Karan, mas também aponta para os verdadeiros culpados. Tarn 0 Cert 2. Quando Karan finalmente é liberado, a cena é carregada de emoção. Ele olha para Seilan com gratidão, e o público sente que, apesar de todas as feridas, existe algo entre eles que o tempo e as mentiras não conseguiram destruir. O episódio se encerra com o casal lado a lado, mas o clima de suspense continua. Se Karan está livre, quem será o próximo alvo dos inimigos? Estrela Branca Média, por que esse episódio é memorável? Prisão injusta, um choque que prende o público pela indignação. Força feminina. Seilan assume o papel de investigadora e protetora. Prova inesperada, uma reviravolta que muda o rumo da narrativa. Cliffhanger final, o casal unido novamente, mas cercado por ameaças. Kuma, a outra esposa. Episódio 45. Análise profunda e detalhada. Artes cênicas da prisão injusta de Karan. O episódio abre com uma cena de cortar o coração. Karan sendo algemado diante de todos, acusado pela morte de Yakub.
A câmera foca nos detalhes, o som frio das algemas, os olhos dele arregalados de incredulidade, e o murmúrio das pessoas ao redor, umas acreditando na culpa, outras chorando pela injustiça. É um momento simbólico. O homem que sempre lutou para ser respeitado é agora colocado no papel de criminoso. Essa inversão dramatiza o tema central da novela, a manipulação da verdade como arma de poder. Coração partido, desespero transformado em força de Ceylan. Ceylan, ao ver Karan levado pela polícia, se parte em 1000 pedaços por dentro. Mas o roteiro mostra a evolução da personagem. Em vez de desmoronar, ela se levanta. Seus olhos marejados se transformam em faíscas de determinação. Ela grita que ele é inocente, encara os inimigos e promete a si mesma que vai provar a verdade. Aqui, a novela mostra a transição definitiva de Ceylan de vítima para protagonista ativa. Ela não espera ser salva, ela é quem salva. Detetive, a sombra dos vilões. Enquanto Ceylan se mobiliza, Emir e Sema se escondem atrás de suas máscaras. O público percebe o jogo deles. São os arquitetos dessa armação, convencidos de que finalmente destruíram Karan. Suas expressões de falsa inocência diante da família contrastam com olhares de triunfo escondido. Essa dualidade intensifica a raiva do espectador e cria o prazer de esperar o momento da queda. Alta tensão à virada, a prova inesperada. A narrativa ganha ritmo de thriller quando Ceylan começa a investigar. Ela revisita pistas, conversa com aliados e, num detalhe quase despercebido, encontra a prova que muda tudo. Pode ser uma gravação, um documento ou uma testemunha-chave. O roteiro não revela de imediato, mas a tensão cresce até o clímax. Esse detalhe desmonta a acusação e joga luz sobre a inocência de Karan. É uma jogada clássica de novela turca, do fundo do poço para a virada triunfal. Via Láctea, a libertação de Karan. Quando Karan é finalmente libertado, a cena é carregada de emoção. Ele sai da prisão com os ombros pesados, mas ao ver Ceylan, o peso se desfaz. O olhar que eles trocam não é só de amor, é de cumplicidade. Eles passaram pelo fogo, mas sobreviveram juntos. Essa reconexão fortalece o vínculo entre eles e prepara terreno para a guerra final contra Emir e Sema. Claquete e encerramento em suspense. O episódio não fecha em paz, fecha em cliffhanger. Se Karan agora está livre, os inimigos sabem que o cerco começa a se fechar. O espectador termina o episódio com o coração acelerado, já esperando o próximo capítulo, com a certeza de que Emir e Sema vão contra-atacar. Estrela branca média porque este episódio é inesquecível. Impacto visual. As algemas em Karan abrem o capítulo com força simbólica. Evolução de Ceylan, de sofredora a guerreira incansável. Jogada dos vilões. O prazer narrativo da maldade prestes a ser desmascarada. Prova reveladora. Um detalhe pequeno que muda a história toda. Cliffhanger poderoso. Abre caminho para o episódio 46 com ainda mais suspense. E assim termina mais um episódio eletrizante de Kuma, a outra esposa, cheio de mistérios. Prepare-se para fortes emoções, porque o episódio de hoje de Kuma, a outra esposa, vem cheio de segredos revelados, traições inesperadas e momentos de pura tensão que vão prender a sua atenção até o último segundo. Ceylan luta contra as dores do passado, Karan enfrenta acusações que podem destruir sua vida, enquanto Emir e Sema continuam tramando nas sombras. Cada cena é um choque, cada detalhe pode mudar o rumo da história. Por isso, não desgrude da tela, porque o que está prestes a acontecer vai surpreender você e deixar todos ansiosos pelo próximo capítulo. Episódio 45. Kuma, a outra esposa. Resumo profundo. O episódio 45 abre com um choque brutal. Karan acaba sendo preso injustamente, acusado pela morte de Yaqub. A acusação cai como um balde de água fria, gerando um clima sufocante de injustiça e desespero. A cara de incredulidade de Karan, enquanto é levado sob custódia, diz tudo. O homem que lutava por justiça agora se vê na posição de acusado. Track mais 10, YouTube mais 10, YouTube mais 10. Enquanto isso, Ceylan se recusa a aceitar o destino que tentam impor a Karan. Apesar da dor, ela decide lutar. Ele está sendo acusado injustamente, pensa, enquanto reúne provas e pessoas que podem trazer luz à verdade. Essa determinação transforma o episódio em uma corrida contra o tempo para libertar quem ela ama, enquanto questiona quem continua manipulando os bastidores. YouTube. Em meio à tensão, surge um ponto de virada surpreendente. Karan consegue provar sua inocência através de um detalhe impactante, uma evidência que ninguém esperava. Esse momento não só limpa seu nome, mas reflete também o elo profundo que ele compartilha com Ceylan, um amor que resiste à mentira e ao sofrimento. TikTok mais 7, YouTube mais 7, YouTube mais 7. O que este episódio traz de potente?
Injustiça inicial. A prisão de Karan deixa o público revoltado e com o coração na mão. Ceylan ativa. Ela não espera salvadores. Ela age, busca provas, enfrenta o sistema. Virada inteligente. Uma evidência sutil, mas poderosa, redefine o rumo da história. Este episódio combina drama intenso com justiça sendo buscada de forma estratégica, e é impossível não ficar vidrado até o final. Kuma, a outra esposa, episódio 45, resumo detalhado e profundo. O episódio começa em um clima de pura tensão. A polícia chega de surpresa e, diante de todos, coloca algemas em Karan, acusando-o pela morte de Yaqub. A expressão no rosto dele mistura incredulidade e raiva. Ele sabe que está sendo vítima de uma armação. O ambiente se transforma. Gritos, protestos e olhares desconfiados pairam sobre ele, enquanto os inimigos escondem sorrisos de satisfação. Ver Karan levado como criminoso é um dos momentos mais duros da trama até agora. Tarn 0 Cert 0. Ceylan, ao testemunhar a cena, se desespera. Seus olhos se enchem de lágrimas, mas sua voz sai firme. Ela não aceita que Karan seja tratado como assassino. Mesmo magoada por todas as mentiras do passado, ela sabe que aquela acusação é injusta. É aqui que a personagem dá um passo além, de vítima a guerreira. Determinada, promete a si mesma que vai provar a inocência de Karan e, ao mesmo tempo, descobrir quem está manipulando toda essa trama sombria. Tarn 0 Cert 1. Nos bastidores, os inimigos comemoram. Emir e Sema acreditam que finalmente se livraram de Karan. A prisão dele parece o fim da linha, mas eles subestimaram a força de Ceylan e a verdade que insiste em vir à tona. A segunda metade do episódio traz a virada. Dentro da prisão, Karan se mantém firme, mesmo com a pressão e as acusações. Enquanto isso, Ceylan segue pistas e descobre um detalhe crucial que muda tudo, uma prova inesperada que desmonta a acusação. Essa evidência não apenas inocenta Karan, mas também aponta para os verdadeiros culpados. Tarn 0 Cert 2. Quando Karan finalmente é liberado, a cena é carregada de emoção. Ele olha para Ceylan com gratidão, e o público sente que, apesar de todas as feridas, existe algo entre eles que o tempo e as mentiras não conseguiram destruir. O episódio se encerra com o casal lado a lado, mas o clima de suspense continua. Se Karan está livre, quem será o próximo alvo dos inimigos? Estrela Branca Média, por que esse episódio é memorável? Prisão injusta, um choque que prende o público pela indignação. Força feminina, Ceylan assume o papel de investigadora e protetora. Prova inesperada, uma reviravolta que muda o rumo da narrativa. Cliffhanger final, o casal unido novamente, mas cercado por ameaças. Kuma, a outra esposa, episódio 45, análise profunda e detalhada. Artes cênicas, a prisão injusta de Karan. O episódio abre com uma cena de cortar o coração, Karan sendo algemado diante de todos, acusado pela morte de Yaqub. A câmera foca nos detalhes, o som frio das algemas, os olhos dele arregalados de incredulidade e o murmúrio das pessoas ao redor, umas acreditando na culpa, outras chorando pela injustiça. É um momento simbólico. O homem que sempre lutou para ser respeitado é agora colocado no papel de criminoso. Essa inversão dramatiza o tema central da novela, a manipulação da verdade como arma de poder. Coração partido, desespero transformado em força de Ceylan. Ceylan, ao ver Karan levado pela polícia, se parte em 1000 pedaços por dentro. Mas o roteiro mostra a evolução da personagem. Em vez de desmoronar, ela se levanta. Seus olhos marejados se transformam em faíscas de determinação. Ela grita que ele é inocente, encara os inimigos e promete a si mesma que vai provar a verdade. Aqui, a novela mostra a transição definitiva de Ceylan de vítima para protagonista ativa. Ela não espera ser salva, ela é quem salva. Detetive, a sombra dos vilões. Enquanto Ceylan se mobiliza, Emir e Sema se escondem atrás de suas máscaras. O público percebe o jogo deles. São os arquitetos dessa armação, convencidos de que finalmente destruíram Karan. Suas expressões de falsa inocência diante da família contrastam com olhares de triunfo escondido. Essa dualidade intensifica a raiva do espectador e cria o prazer de esperar o momento da queda. Alta tensão à virada, a prova inesperada. A narrativa ganha ritmo de thriller quando Ceylan começa a investigar. Ela revisita pistas, conversa com aliados e, num detalhe quase despercebido, encontra a prova que muda tudo. Pode ser uma gravação, um documento ou uma testemunha-chave. O roteiro não revela de imediato, mas a tensão cresce até o clímax. Esse detalhe desmonta a acusação e joga luz sobre a inocência de Karan.
É uma jogada clássica de novela turca, do fundo do poço para a virada triunfal. Via Láctea, a libertação de Karan. Quando Karan é finalmente libertado, a cena é carregada de emoção. Ele sai da prisão com os ombros pesados, mas ao ver Ceylan, o peso se desfaz. O olhar que eles trocam não é só de amor, é de cumplicidade. Eles passaram pelo fogo, mas sobreviveram juntos. Essa reconexão fortalece o vínculo entre eles e prepara terreno para a guerra final contra Emir e Sema. Claquete encerramento em suspense. O episódio não fecha em paz, fecha em cliffhanger. Se Karan agora está livre, os inimigos sabem que o cerco começa a se fechar. O espectador termina o episódio com o coração acelerado, já esperando o próximo capítulo, com a certeza de que Emir e Sema vão contra-atacar. Estrela Branca média porque este episódio é inesquecível. Impacto visual. As algemas em Karan abrem o capítulo com força simbólica. Evolução de Ceylan, de sofredora a guerreira incansável. Jogada dos vilões. O prazer narrativo da maldade prestes a ser desmascarada. Prova reveladora. Um detalhe pequeno que muda a história toda. Cliffhanger poderoso. Abre caminho para o episódio 46 com ainda mais suspense. E assim termina mais um episódio eletrizante de Kuma, a outra esposa, cheio de mistérios.